estamos retratando a era dos reformadores. Nos vídeos passados, falamos sobre Lutero e sobre o luteranismo após a Reforma. Hoje falaremos sobre a Suíça na Reforma, sobre a fragmentação, independência e fé. Antes de começarmos, eu gostaria de convidar vocês a investir numa formação sólida nas principais áreas do conhecimento: teologia, história, filosofia e política. Você pode fazer isso pagando um valor simbólico. Já são quase 500 aulas disponíveis com 16 e-books que facilitarão os seus estudos. A Bíblia Toda Academy está oferecendo 70% de desconto em um pacote exclusivo com todos os 7 cursos disponíveis. Isso significa que você terá acesso a um conteúdo riquíssimo que vai aprofundar seu conhecimento, fortalecer sua cosmovisão cristã e te preparar para ensinar outras pessoas com segurança e embasamento. Não perca tempo. Comece hoje mesmo essa jornada de transformação e invista no que realmente importa: o seu conhecimento. A Suíça que conhecemos hoje é bem diferente daquela do século XVI. Na época da Reforma, o país não era uma unidade política coesa, mas uma confederação de 13 cantões independentes. Junto a esses cantões, havia territórios intimamente ligados, como São Galo, Valais, Neuchâtel, Vaud e os Grisons. Os cantões mais prósperos e urbanizados incluíam Zurique, Berna, Basileia, Schaffhausen, Lucerna, Friburgo e Soleura. Destacavam-se Basileia e Zurique, cujas populações giravam em torno de 10.000 e 8.000 habitantes, respectivamente. Por outro lado, cantões como Uri, Suisse, Unterwalde, Zug, Appenzell e Glarona eram marcados por uma economia mais rural e modesta. Desde 1291, esses cantões se uniram principalmente por interesses econômicos, formando a Confederação Suíça. Entretanto, o território suíço como um todo permanecia relativamente pobre, com 1/4 de suas terras impróprias para o cultivo. Politicamente, a Suíça era um mosaico descentralizado. A frágil assembleia chamada Tagsatzung carecia de poder centralizado, não havia um governo federal, nem um chefe de Estado, nem sequer uma língua oficial comum ou um código jurídico unificado. Embora fizesse parte do Sacro Império Romano, a Confederação zelava ferozmente por sua independência. Foi nesse contexto que a Reforma Protestante encontrou terreno fértil. Em 1525, Zurique foi o primeiro cantão suíço a romper com a autoridade da Igreja Católica Romana, tornando-se o epicentro do protestantismo na região. Poucos anos depois, em 1529, Berna, Basileia e Schaffhausen já haviam seguido o mesmo caminho e a reforma avançava também em Appenzell, Glarona e São Galo. A história de Genebra, porém, tomou um rumo diferente. Durante séculos, a cidade esteve sob o domínio de príncipes bispos aliados ao Ducado de Saboia. Com o tempo, no entanto, Genebra conquistou uma considerável autonomia local, incluindo o direito de eleger seus próprios líderes, chamados síndicos. Embora só tenha sido integrada formalmente à Confederação Suíça em 1815, a cidade já desenvolvia uma forte afinidade com os cantões suíços, sem abrir mão de sua independência. Em 1527, Genebra firmou uma aliança com Berna e Friburgo, declarando-se livre do domínio da Saboia. 6 anos depois, em 1533, a cidade expulsou o seu príncipe-bispo, consolidando sua independência. Mesmo diante das reiteradas tentativas de Saboia e do antigo governante de retomar o controle, Genebra resistiu com um apoio militar fundamental vindo de Berna. O duque Carlos III de Saboia, inconformado, sitiou a cidade em 1536, mas o exército bernense interveio para socorrê-la. Essa crescente aliança entre Berna e Genebra teve consequências profundas no campo religioso. Quando Berna adotou a reforma em 1528, sentiu-se no dever de levar a nova fé aos genebrinos, marcando o início de uma transformação que moldaria para sempre a identidade da cidade. A reforma de Zurique encontrou sua principal inspiração em um homem de personalidade forte e ideias inovadoras.
Ulrico Zwinglio. Esse patriota suíço reunia em si diversas influências teológicas, sociais e políticas, tornando-se um exemplo vívido de como definir um protestante pode ser uma tarefa mais complexa do que se imagina. Zwinglio nasceu em 1º de janeiro de 1484 no vilarejo alpino de Wiedhouse, em São Galo. Cresceu em uma família de fazendeiros como o terceiro de 9 irmãos. O seu pai, também chamado Ulrico, exercia o cargo de Amtmann, uma espécie de magistrado local. O vínculo de São Galo com a Confederação Suíça alimentou no jovem Zwinglio um intenso patriotismo e uma visão de independência política que marcariam sua trajetória. Ao longo dos anos, suas ideias passaram por transformações significativas. Ele foi fortemente influenciado pelo humanismo de Erasmo de Roterdã, do qual teve contato durante seus estudos em Berna. De 1496 a 1498, sob a orientação do renomado humanista Henrique Wolffwin. Posteriormente, continuou sua formação nas universidades de Viena e Basileia, onde em 1506 concluiu seu mestrado. Logo em seguida, assumiu o pastoreio de uma igreja em Glarona, onde permaneceu por uma década. Durante esse período, adotou o método típico dos humanistas erasmianos, aprofundando-se no estudo do Novo Testamento em grego e nos escritos dos primeiros pais da igreja. Chegou até a se corresponder com o próprio Erasmo de Roterdã. No entanto, sua maior transformação foi a convicção cada vez mais firme de que as escrituras deveriam ter primazia absoluta sobre qualquer outra autoridade. Em 1516, Zwinglio já havia superado Erasmo de Roterdã em um aspecto crucial. Enquanto os humanistas ligados a Erasmo preferiam reformas mais sutis e evitavam confrontos diretos com a Igreja e o Estado, Zwinglio adotou uma abordagem mais ativa e crítica. Como capelão dos mercenários suíços, testemunhou a brutal derrota de seu povo na Batalha de Marinano, de 1515, o que o levou a se posicionar contra o uso dos suíços como soldados mercenários. A crítica custou-lhe o cargo em Glarona, mas abriu-lhe as portas para a paróquia de Enzedel em 1516. Foi em Enzedel que sua pregação começou a ganhar um novo formato. Com o domínio crescente das línguas bíblicas, grego e hebraico, Zwinglio abandonou o uso do lecionário tradicional e passou a expor as escrituras de maneira sistemática, versículo por versículo e capítulo por capítulo. Essa abordagem expositiva tornou seus sermões extremamente populares. Ao mesmo tempo, seu humanismo mais engajado levou-o a confrontar publicamente o vendedor de indulgências franciscano Bernard Samson, denunciando seus abusos e conseguindo expulsá-lo da cidade. Sua reputação como um pregador eloquente e defensor das escrituras fez com que, em dezembro de 1518, fosse eleito pregador do povo da Grossmünster, a grande catedral de Zurique, localizada às margens do rio Limmat. No entanto, sua nomeação quase foi barrada devido a uma confissão de envolvimento amoroso com uma jovem em Einsiedeln. Paradoxalmente, seu principal concorrente ao cargo era um padre com 6 filhos ilegítimos, o que acabou favorecendo a escolha de Zwinglio. No primeiro dia de janeiro de 1519, ele subiu ao púlpito da Grossmünster para pregar seu primeiro sermão. Sua abordagem expositiva em língua vernácula era algo incomum e impressionou profundamente os zuriquenses. Embora essa prática ainda refletisse as influências de Erasmo, que já defendia pregações mais acessíveis ao povo, Zwinglio rapidamente se destacou como uma voz independente na reforma que transformaria a Suíça. Enquanto pastoreava em Glarona, Ulrico Zwinglio acompanhou de perto a realidade dos mercenários suíços, servindo como capelão de seu cantão. Esses soldados haviam conquistado uma temida reputação na Europa após suas vitórias nas guerras borgonhesas no final do século XV. Eram guerreiros destemidos, hábeis no uso da lança e conhecidos por sua implacabilidade no campo de batalha. Tão confiáveis eram que os reis da dinastia Valois, na França, raramente iam à guerra sem um contingente suíço no coração de seus exércitos. O próprio Papa Júlio II, em 1506, reconhecendo sua perícia militar, os escolheu como sua guarda pessoal no Vaticano, tradição que perdura até os dias de hoje. Durante esse período, os mercenários suíços participaram de diversas campanhas militares pelo continente.
Zuínio esteve presente quando os suíços derrotaram os franceses em favor do papado na Batalha de Novara, em 1513, o que lhe garantiu uma pensão anual do Papa Júlio II, benefício que ele renunciaria em 1520. Contudo, sua visão sobre o serviço mercenário mudou drasticamente após a Batalha de Marinano, em 1515, onde os suíços sofreram uma derrota brutal. O massacre de seus compatriotas o levou a condenar publicamente o uso dos suíços como soldados de aluguel para interesses estrangeiros. Pouco tempo depois, aceitou o convite para pastorear em Einsiedeln, no cantão de Schwyz, lar de um renomado mosteiro beneditino e um dos principais destinos de peregrinação na Suíça. Zuínio estava profundamente convencido de que o serviço mercenário era moralmente errado. Para ele, os suíços eram usados como meros peões nas ambições políticas de nações estrangeiras. Em 2 de seus primeiros escritos, Fábulas do Boi, de 1510, e Labirinto, de 1516, ele recorreu à sátira para denunciar essa prática, retratando seus compatriotas como vítimas da manipulação política da França, do Sacro Império Romano Germânico e do Papado. Entre agosto de 1519 e fevereiro de 1520, Zurique foi assolada por uma terrível epidemia de peste negra que dizimou mais de 1/4 da população. Já falamos sobre isso nesta série. Enquanto muitos fugiam, Zuínio permaneceu na cidade, dedicando-se ao cuidado dos enfermos e moribundos. Mas sua fidelidade ao chamado pastoral teve um custo. No outono daquele ano, ele próprio contraiu a doença. Debilitado e à beira da morte, Zuínio entregou-se completamente à vontade de Deus. Essa entrega se refletiu em uma de suas mais conhecidas orações em forma de poema, Pestlied, Canção da Peste, onde declarou solenemente: "Faze como quiseres, pois nada me falta. Sou teu vaso para ser restaurado ou destruído." Essa expressão de submissão total, que alguns veem como uma influência do estoicismo, seria aprofundada em sua obra A Providência de Deus. Contra todas as expectativas, Zuínio sobreviveu à peste. Após sua recuperação, retornou ao ministério com um vigor ainda maior, determinado a impulsionar as reformas que transformariam Zurique em um dos centros mais influentes da Reforma Protestante. A Reforma Protestante não se limitou a mudanças doutrinárias. Em Zurique, ela também assumiu um forte caráter político. Ulrico Zuínio demonstrou um talento notável para articular a relação entre a teologia reformada e os interesses da cidade, convencendo os magistrados de que o destino de Zurique estava intrinsecamente ligado à nova doutrina protestante. Sua reforma foi conduzida em parceria com os líderes municipais, tornando-se, de fato, uma reforma magistral. Inicialmente, até 1522, a crítica de Zuínio se limitava às questões de corrupção moral na igreja. No entanto, a partir desse ano, sua abordagem se intensificou e ultrapassou as fronteiras morais e doutrinárias, distanciando-se do humanismo de Erasmo de Roterdã e mergulhando completamente no campo do protestantismo. O momento decisivo aconteceu na Quaresma de 1522, durante o episódio conhecido como a Questão das Linguiças. Zuínio defendeu publicamente o direito de seus paroquianos de consumirem carne, contrariando a proibição da Igreja. Importante considerar que a Igreja Católica estabelece a abstinência de carne como uma prática penitencial recomendada, especialmente nas sextas-feiras desse período. O motivo principal é a mortificação do corpo e a lembrança do sacrifício de Cristo na cruz, que ocorreu em uma sexta-feira. A tradição da abstinência de carne remonta aos primeiros séculos do cristianismo, quando os cristãos adotaram práticas de jejum e penitência como forma de preparação espiritual. A carne sempre foi vista como um alimento associado à celebração e ao prazer, e sua renúncia simbolizava um sacrifício pessoal em memória do sofrimento de Cristo. Atualmente, o Código de Direito Canônico, de 1251, estabelece que todas as sextas-feiras do ano são dias de penitência e os católicos devem praticar alguma forma de renúncia. Na Quaresma, especialmente na Sexta-feira Santa e na Quarta-feira de Cinzas, os católicos de 14 anos ou mais devem se abster de carne. O jejum, redução da quantidade de alimentos, é obrigatório na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa para os maiores de 18 anos e menores de 59.
A Igreja Católica permite substituições, especialmente em países onde a carne não é um alimento comum ou onde há razões médicas. Em alguns lugares, os fiéis podem trocar a abstinência de carne por outra forma de penitência, como oração, caridade ou a abstinência de outro alimento. A prática não deve ser vista como uma regra arbitrária, mas como um convite à disciplina espiritual e à reflexão sobre o sacrifício de Cristo. No século XVI, ou seja, na época que estamos tratando, a disciplina do jejum e da abstinência na quaresma era ainda mais rigorosa do que hoje. A Igreja Católica exigia que os fiéis se abstivessem não apenas de carne, mas também de laticínios, como leite, queijo e ovos, em muitos lugares. Além disso, os jejuns eram mais frequentes e severos, e em algumas regiões, os fiéis comiam apenas uma refeição por dia durante a quaresma. A Reforma Protestante teve um impacto significativo nessa prática. Martinho Lutero e Zwinglio, por exemplo, rejeitaram a ideia de que a abstinência de carne fosse uma obrigação espiritual, enfatizando que a salvação vinha apenas pela fé e não por obras como jejuns ou penitências. Em países que aderiram à Reforma, como a Alemanha luterana e a Inglaterra anglicana, a proibição da carne na quaresma foi amplamente abandonada. A Igreja Católica manteve suas tradições, reforçando a importância da quaresma como tempo de penitência, especialmente no Concílio de Trento, de 1545 a 1563. Durante a Contra-Reforma, a Igreja reafirmou que o jejum e a abstinência eram práticas espiritualmente benéficas, mas sempre ligadas à fé e ao arrependimento. Portanto, no século XVI, a observância da quaresma era mais rigorosa do que hoje, mas já havia debates sobre sua obrigatoriedade, especialmente devido à influência da Reforma. Então, Zwinglio defendeu publicamente o direito de seus paroquianos de consumirem carne, contrariando a proibição da Igreja. Em um sermão inflamado na Grossmünster, argumentou que tal regulação não encontrava respaldo nas Escrituras. Os magistrados, persuadidos por sua pregação, decidiram libertar os infratores, sinalizando um claro afastamento da autoridade católica. Zwinglio aproveitou o momento para questionar outro dogma tradicional, o celibato clerical. Pouco tempo depois, ele e outros 10 padres solicitaram ao bispo de Constança permissão para se casarem, mas o pedido foi negado. Contudo, isso não impediu Zwinglio de continuar vivendo com Anna Reinhardt, com quem se casou publicamente em 1524, logo após o nascimento de seu primeiro filho. A partir de 1522, a reforma em Zurique avançou rapidamente. Em uma série de debates organizados pelo Conselho Municipal entre 1523 e 1524, Zwinglio estabeleceu claramente os princípios protestantes: a salvação somente pela graça, a supremacia das Escrituras sobre as tradições da Igreja, o repúdio à autoridade papal e a negação de práticas como a intercessão aos santos, a penitência e o purgatório. O marco final da ruptura com o catolicismo veio em abril de 1525, quando a missa foi oficialmente abolida em Zurique, consolidando a cidade como um bastião do protestantismo. Zwinglio alegava ter abraçado os princípios reformados desde 1516, independentemente da influência de Martinho Lutero. No entanto, historiadores questionam essa afirmação. Seu desenvolvimento teológico ocorreu de forma gradativa e foi moldado por diversas influências, entre elas Erasmo de Roterdã e provavelmente o próprio Lutero. Embora Zwinglio afirmasse ter apenas uma leitura superficial dos escritos do reformador alemão, ele estava suficientemente informado sobre os debates de Lutero em Leipzig, em 1519, chegando a descrevê-lo como um novo Elias. A grande interrogação para os historiadores permanece: se Zwinglio realmente descobriu a doutrina da justificação pela fé em 1516, por que é que continuou ministrando sobre a aprovação da hierarquia católica até a década de 1520? Teria ele compreendido a sola fide, mas subestimado seu impacto revolucionário? Caso tenha chegado às mesmas conclusões que Lutero, de maneira independente, estaríamos diante, como sugeriu um estudioso, da coincidência mais estonteante do século XVI. A teologia de Zwinglio compartilhava muitos pontos em comum com a de Lutero, mas havia diferenças significativas que moldaram os rumos da reforma. O ponto central dessa divergência não estava apenas em doutrinas específicas, mas no caminho que cada um percorreu para construir sua compreensão teológica. Lutero emergiu como um monge atormentado que, após uma luta intensa contra o peso da culpa e do pecado, encontrou descanso na doutrina da justificação pela fé.
Já Zwinglio, um humanista erudito, chegou às escrituras movido pelo espírito do Renascimento que pregava o retorno às fontes da antiguidade. Essa distinção fundamental refletiu-se em sua teologia. Enquanto Lutero enfatizava a experiência pessoal e a revelação, Zwinglio tendia a um raciocínio mais sistemático e racionalista. Isso fica evidente na forma como ambos abordavam a doutrina da predestinação. Ambos criam nela, pois a consideravam essencial para a afirmação da justificação gratuita e encontravam respaldo nas epístolas paulinas. Mas enquanto Lutero via a predestinação como uma expressão de sua própria experiência de impotência diante do pecado, Zwinglio a deduzia logicamente do próprio caráter de Deus. Para ele, se Deus é onipotente e onisciente, então ele deve saber e determinar tudo de antemão. Esse raciocínio, que apelava à razão, teria sido rejeitado por Lutero, que via tais argumentações como obra da porca razão, alheias à revelação e à experiência do Evangelho. Outra diferença importante entre os dois reformadores dizia respeito à extensão das mudanças necessárias na Igreja. Para Lutero, era suficiente remover tudo o que contrariava as Escrituras, mantendo o restante. Já Zwinglio insistia que apenas aquilo explicitamente presente na Bíblia deveria ser conservado. Ele via o retorno às fontes como um princípio absoluto, o que exigia livrar-se de qualquer inovação acrescentada ao longo dos séculos, mesmo as aparentemente insignificantes. O pensamento de Zwinglio também era influenciado por elementos neoplatônicos herdados de Justino Mártir, Orígenes e Agostinho, o que o levava a estabelecer um contraste profundo entre o mundo material e as realidades espirituais. Isso se refletia em sua visão sobre o culto cristão, que deveria ser o mais simples possível, evitando o uso excessivo dos sentidos. Lutero, por outro lado, sustentava a doutrina bíblica de que a criação é boa e, portanto, não via a matéria como um obstáculo para a espiritualidade, mas como um meio de auxiliá-la. Essa diferença de perspectiva manifestou-se de forma marcante na compreensão dos sacramentos, especialmente a Eucaristia. Para Lutero, a ação externa do ser humano na celebração eucarística estava acompanhada de uma ação interna e divina. Já Zwinglio rejeitava essa ideia, pois acreditava que isso limitaria a liberdade do Espírito Santo. Para ele, os elementos materiais não possuíam eficácia espiritual em si mesmos, mas eram apenas símbolos da realidade espiritual. Assim, quando Jesus disse, "Isso é o meu corpo", Zwinglio interpretava como, "Isto significa meu corpo". Essa diferença teológica culminou no Colóquio de Marburgo. Entre os dias 1 e 4 de outubro de 1529, o castelo de Marburgo, em Hesse, na Alemanha, foi palco de um dos encontros mais marcantes da Reforma Protestante, a disputa ou Colóquio de Marburgo. Esse colóquio, promovido por Filipe I de Hesse, tinha um objetivo ambicioso: unir as principais lideranças reformadas em um consenso teológico que fortalecesse o movimento protestante diante das ameaças externas. De um lado, Martinho Lutero, acompanhado por Johannes Brahms, Andreas Osiander e Philipp Melanchthon, defendia a visão luterana sobre a Eucaristia. Do outro, Ulrico Zwinglio e Johannes Scolapdio representavam a vertente reformada suíça, que possuía uma interpretação distinta sobre a presença de Cristo na ceia do Senhor. Entre os dois grupos, Martin Bucer, Caspar Eggio e Wolfgang Capito se empenhavam em promover uma conciliação. As discussões giravam em torno de um ponto central: a natureza da presença de Cristo na ceia. Lutero insistia em sua doutrina da união sacramental, afirmando que o corpo e o sangue de Cristo estavam realmente presentes com, sob e na substância do pão e do vinho. Já Zwinglio via os elementos como meros símbolos, um memorial da morte de Cristo, sem qualquer presença física real. Apesar das intensas argumentações e da tentativa de superar as divergências, a reunião terminou sem um acordo definitivo. O desacordo sobre a Eucaristia consolidou a divisão entre os luteranos e os reformados suíços, marcando uma ruptura significativa dentro do movimento protestante. Embora tenham encontrado consenso em 14 dos 15 artigos discutidos, o impasse sobre a ceia do Senhor revelou diferenças fundamentais na forma como cada lado entendia a relação entre o espiritual e o material na teologia cristã.
A famosa frase atribuída a Lutero durante o encontro "Não somos do mesmo espírito" simboliza a intransponível barreira que impediu a unidade plena da reforma. O colóquio ou disputa de Marburgo permanece um marco histórico, demonstrando tanto a força do desejo de reforma dentro do cristianismo, quanto os desafios de unir visões teológicas distintas em um movimento coeso. As tensões religiosas entre os cantões da Suíça atingiram um ponto crítico em 1529. A execução do pregador protestante Jacob Kaiser como herege pelo cantão católico de Schwyz inflamou os ânimos e quase precipitou uma guerra. A primeira paz de Capelle, assinada em junho daquele ano, adiou o conflito, mas não trouxe uma solução definitiva. O incansável Eurico Zwinglio convenceu o Conselho Municipal de Zurique a impor um bloqueio econômico contra os cantões católicos que proibissem a pregação reformada. No entanto, os opositores não aceitaram a medida de forma pacífica e, em outubro de 1531, atacaram Zurique de surpresa. O confronto, conhecido como a Segunda Batalha de Capelle, terminou em derrota para os zuriquenses. No campo de batalha, Zwinglio foi encontrado gravemente ferido e, ao ser reconhecido, foi sentenciado a um fim cruel. Considerado um herege, seu corpo foi esquartejado e queimado, e suas cinzas foram misturadas ao estrume. A Segunda Paz de Capelle foi firmada logo em seguida, estabelecendo definitivamente que a afiliação religiosa de cada região seria decidida pela autoridade de seu respectivo cantão. Com a morte de Zwinglio, surgiu a necessidade de um sucessor que pudesse dar continuidade à reforma em Zurique. O Conselho Municipal voltou-se para Heinrich Bullinger, um líder promissor já conhecido na cidade desde 1523, quando se tornou responsável pela escola do claustro em Capelle. Durante os anos seguintes, Bullinger aprimorou seus conhecimentos, estudando as línguas antigas e participando ativamente dos Prophesei, que eram pequenos grupos de estudo bíblico. Em 1528, incentivado pelo Sínodo de Zurique, ele deixou o claustro para reformar a cidade de Bremgarten, assumindo o posto de seu pai como ministro paroquial. Sua atuação chamou a atenção das autoridades zuriquenses, que o convidaram para liderar a igreja da cidade em dezembro de 1531. Bullinger revelou-se um notável líder. Ele manteve a estrutura estabelecida por Zwinglio, na qual o Conselho Municipal detinha a autoridade final sobre a igreja. Como Antistes, ou pastor principal de Zurique, conquistou o respeito dos magistrados, tornando-se uma influência determinante. Pregador ativo na Glossmünster, Bullinger também se destacou como teólogo e escritor. Comentou quase todos os livros do Novo Testamento, exceto o Apocalipse, e reuniu 100 de seus sermões na obra Décadas, um compêndio essencial de sua teologia reformada. No entanto, sua maior contribuição viria em 1561, quando redigiu a Segunda Confissão Helvética. Acreditando estar em seu leito de morte, escreveu um testamento teológico que foi revisado por Pietro Martiri Vermigli. Para sua surpresa, Bullinger recuperou-se e sua confissão tornou-se o documento reformado mais influente do século XVI, sendo adotado pelos cantões protestantes da Suíça e por igrejas na França, Hungria, Polônia e Escócia. Assim como o Consensus Tigurinus, no qual alcançou um acordo com Calvino sobre a Eucaristia, a Segunda Confissão Helvética consolidou ainda mais a unidade entre os ramos zwingliano e calvinista do protestantismo reformado. No final, Bullinger conseguiu realizar o que Zwinglio não teve tempo de concluir: a união teológica de sua tradição. No próximo vídeo, falaremos sobre os anabatistas, que eram um grupo de cristãos que defendiam o batismo apenas de adultos convertidos, rejeitando o batismo infantil, e tinham uma visão mais radical sobre a separação entre igreja e Estado. Falamos um pouquinho sobre eles na ocasião do nosso vídeo sobre Lutero. Lutero enfrentou a questão dos anabatistas, especialmente durante a Revolta dos Camponeses, de 1524 a 1525, como já vimos, ocasião em que líderes como Thomas Müntzer usaram uma linguagem apocalíptica para justificar uma revolução social. Embora Müntzer não fosse exatamente um anabatista, sua teologia inspirou alguns grupos radicais. Lutero condenou duramente a revolta e apoiou sua repressão pelos príncipes, o que resultou em um massacre de camponeses. Já Zwinglio lidou com os anabatistas em Zurique, onde figuras como Konrad Grebel e Felix Manz
começaram a pregar suas ideias. Zwingli inicialmente tentou dialogar com eles, mas ao perceber que não cediam, apoiou sua perseguição. Mans foi o primeiro mártir protestante executado por outros protestantes, afogado por ordem do Conselho Municipal de Zurique em 1527. Veremos tudo o que aconteceu numa análise completa do movimento anabatista no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo e deseja aprender a Bíblia e a história do cristianismo com profundidade, essa é a sua oportunidade. Através de nossos cursos, você vai caminhar pelas 4 principais áreas do conhecimento: a teologia, a história, a filosofia e a política, tendo acesso a tudo o que você precisa para desenvolver uma vida intelectual sólida, pagando muito pouco por isso. Não perca essa oportunidade de adquirir os nossos cursos com 70% de desconto. São 7 cursos com quase 500 aulas e com 16 e-books interativos já disponíveis. Ao adquirir qualquer um de nossos cursos, você garante acesso vitalício, podendo estudar no seu ritmo e revisitar o conteúdo sempre que precisar. Mais do que um investimento pessoal, esse conhecimento abençoará toda a sua casa, trazendo clareza, edificação e crescimento espiritual para você e sua família. Aprofunde-se na palavra, prepare-se para ensinar, fortaleça a sua fé. Garanta agora mesmo seu acesso exclusivo, tá bom? Chegamos ao final de mais um vídeo. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer o canal e estudar a Bíblia e a história do cristianismo aqui conosco. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.